Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que chegam agora com o coração aberto, desejando ouvir a voz de Deus e começar esse dia ou este momento debaixo da graça, da presença e da direção do Espírito Santo. Que o Senhor alcance a sua mente, o seu coração, a sua casa e tudo o que envolve a sua vida, trazendo paz, consolo e força interior. Que esse devocional seja como um abraço de Deus em cada um de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos agora este devocional diante do Senhor. Pedimos a tua presença viva, o teu toque, o teu renovo, o teu sopro sobre cada um de nós. Que esta palavra encontre espaço no coração desta pessoa, trazendo luz, cura e direção. Afasta, papaizinho querido, toda distração, toda dispersão, todo o peso da ansiedade e permita que o teu Espírito fale profundamente com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje vamos meditar em um texto curto, mas carregado de profundidade espiritual, intensidade emocional e propósito divino. O tema do nosso devocional é: O Senhor seja com o teu espírito. E a nossa leitura para meditação está em 2 Timóteo 4:22 e diz assim: O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, este é o último versículo da última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele está preso, ele está no fim da vida, ele está prestes a ser oferecido como sacrifício e ele sabe que o seu tempo aqui na terra está terminando. E mesmo assim, nas suas últimas palavras, ele não pensa nele, ele pensa em Timóteo, ele pensa na igreja, ele pensa no cuidado espiritual de quem ainda está no campo de batalha. Ele pensa no que realmente importa. E quando Paulo escreve: O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, ele está liberando sobre Timóteo e sobre nós uma bênção que atravessa séculos. Ele não diz: O Senhor seja com o teu corpo. Ele também não diz: O Senhor esteja com as tuas emoções. Ele não diz: O Senhor esteja com as tuas circunstâncias, mas ele diz: O Senhor seja com o teu espírito. Paulo está indo na raiz, ele está indo no centro, ele está indo no lugar onde as batalhas realmente começam, porque tudo aquilo que enfrentamos na vida, lutas, pressões, desafios, ataques, tentações, medos, conflitos, tudo isso primeiro toca o espírito, não o nosso espírito humano isolado, mas o centro da nossa identidade espiritual, o lugar de comunhão com Deus, o lugar onde a fé se mantém viva. E Paulo sabe, se o Senhor estiver com o Espírito, o resto ele sustenta. Por isso esse texto é tão profundo e também tão atual, muito necessário. E hoje nesse devocional eu quero que você
Receba esta palavra como se Paulo estivesse escrevendo diretamente para você, como se Deus estivesse colocando a mão sobre o seu coração e dizendo: o Senhor seja com o teu espírito. Mas antes de mergulharmos ainda mais fundo, precisamos olhar o contexto. Paulo ele escreve essa carta de uma prisão romana, pouco antes de sua morte. Ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor, alguém que carregava responsabilidades enormes em uma igreja. Igreja essa que, por sinal, enfrentava perseguições, pressões culturais, falsos mestres e desafios espirituais. Timóteo, ele era temente a Deus, mas era sensível, tímido, emocionalmente vulnerável. Em vários momentos, Paulo o encorajava, o fortalecia, o despertava. E no final da carta, depois de exortações, conselhos, memórias e orientações, Paulo finaliza não com uma estratégia, não com uma instrução prática, não com um plano de ação, mas com uma palavra espiritual: o Senhor seja com o teu espírito. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu sei que você é capaz, eu sei que você ama a Deus, eu sei que você tem dons, mas nada disso vai te sustentar se o Senhor não estiver com o teu espírito. Porque a luta que você enfrenta não é externa, ela começa dentro. E se o seu espírito estiver fortalecido, você vai vencer tudo o que vier pela frente. Agora, trazendo isso para nós, para a nossa vida diária, para a nossa rotina, para as nossas dores, para os nossos desafios, o Espírito Santo hoje quer nos lembrar que tudo começa no Espírito. A força verdadeira não vem do corpo, a paz verdadeira não vem das circunstâncias, a sabedoria verdadeira não vem da mente humana, a perseverança verdadeira não vem do temperamento, a coragem verdadeira não vem da motivação externa. A vitória verdadeira começa no Espírito, no lugar onde Deus habita, no lugar onde a fé se firma, no lugar onde as promessas de Deus se tornam vida dentro de nós. É por isso que Paulo não diz que dê tudo certo, ele não diz que as portas se abrem, ele não diz que as pessoas te tratem bem, ele não diz que você tenha dias fáceis, mas ele disse: o Senhor seja com o teu espírito. Porque quando o Senhor está com o espírito, você aguenta aquilo que o corpo não aguenta. Quando o Senhor está com o Espírito, você suporta o que a mente não suporta. Quando o Senhor está com o Espírito, você enfrenta o que o coração teme. Quando o Senhor está com o Espírito, você permanece firme quando tudo em volta parece desmoronar. Meus irmãos, o Espírito Santo está usando esta palavra para tocar áreas sensíveis na sua vida. Ele está trazendo cura, fortalecimento e renovo. A primeira verdade que precisamos compreender é que a presença do Senhor no Espírito é a base da estabilidade emocional do cristão. Muitas vezes, nós tentamos resolver problemas começando pelas emoções, pela motivação, pela circunstância, pelos relacionamentos, pelos fatos externos. E quando tudo parece melhorar, pensamos que estamos bem, mas basta um vento contrário, basta um problema inesperado, basta uma palavra dura e tudo desaba de novo. Por quê?
porque a raiz do equilíbrio emocional está no espírito e não no ambiente ao redor. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18:14, o espírito firme sustém o homem na sua enfermidade. É por isso que diz em Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É por isso que diz em Efésios 3,16, para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no espírito interior. É dentro que começa a vitória. É dentro que começa a cura. É dentro que começa a paz. Quando o espírito está firme, o coração se alinha. Quando o espírito está firme, a alma se acalma. Quando o espírito está firme, a mente se estabiliza. Quando o espírito está firme, o corpo suporta. Quando o espírito está firme, os passos se tornam seguros. A segunda verdade é que o Senhor está com o nosso espírito. Significa presença contínua, viva, íntima e transformadora. Não é apenas uma visita de domingo, não é apenas uma emoção em um culto, não é apenas um arrepio na oração, é uma presença que caminha conosco, que nos molda, que nos ensina, que nos corrige, que nos abraça, que nos sustenta, que nos confronta, que nos levanta, é uma presença permanente. É por isso que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,16, ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. É por isso que Davi declarou em Salmo 16,8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. É por isso que Jesus diz no Evangelho de João 14,17 sobre o Espírito Santo, ele habita convosco e estará em vós. Quando o Senhor está com o Espírito, você não anda sozinho, não luta sozinho, não enfrenta ataques sozinho, não toma decisões sozinho, não passa vales sozinho, você não atravessa a tempestade sozinho, porque o Senhor vai com você, o Senhor anda com você, o Senhor te cobre, te guarda, te orienta, o Senhor te fortalece. A terceira verdade é que ter o Senhor com o Espírito significa viver alinhado com a vontade de Deus, mesmo quando é difícil, porque há momentos em que a carne quer uma coisa, a emoção quer outra coisa, a mente quer outra coisa, mas o Espírito, cheio do Senhor, conduz você pelo caminho certo. Esse é o poder da presença, é ela que evita quedas, é ela que evita retrocessos, é ela que evita destruições. Quanto mais o Senhor está com o Espírito, mais você discerne, mais você resiste, mais você cresce, mais você amadurece. E agora, trazendo isso para o seu dia a dia, eu quero te mostrar como essa presença no Espírito muda tudo. Pense comigo, quando alguém te fere, o Espírito cheio do Senhor, ele te lembra, perdoa. Quando a ansiedade aperta, o Espírito que está cheio do Senhor te sussurra, entrega. Quando a porta fecha, o Espírito cheio do Senhor te diz, confia. Quando o medo vem,
O Espírito cheio da presença de Deus, ele te fala: eu estou contigo. Quando a dúvida surge, o Senhor traz clareza. Quando o desânimo tenta te parar, o Senhor te renova. Quando a carência grita, o Senhor te abraça. Quando a alma dói, o Espírito que está cheio do Senhor te cura. Quando a vida pesa, meus irmãos, o Espírito cheio da presença do Senhor te levanta. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você através desse devocional. Ele quer estar com o seu espírito de maneira tão real que nada, absolutamente nada, consiga te derrubar por dentro. Meus irmãos, se você puder, feche os seus olhos, respire fundo, deixe o Espírito Santo tocar exatamente onde você mais precisa. Talvez você tenha vivido dias de cansaço, de pressão interior, de confusão emocional, de lutas espirituais silenciosas. Talvez tenha sorrido por fora, mas lutando por dentro. Talvez tenha continuado caminhando, mas com o coração quase sem força. E Deus te diz hoje, com amor e autoridade: eu quero estar com o teu espírito, eu quero te renovar por dentro, eu quero te fortalecer no lugar onde ninguém vê, eu quero te encher com a minha presença. Permita que esta palavra entre em você, permita que ela trabalhe, permita que ela cura, permita que ela restaura, permita que ela gere vida nova. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós recebemos esta palavra. Que o Senhor seja com o nosso espírito, abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo este devocional, fortalece o interior, restaura o que estava quebrado, cura o que estava ferido, acalma o que estava agitado, enche com o teu Espírito Santo, traz direção, paz, firmeza e renovo. Que este lar seja visitado pela tua presença, que esta mente seja iluminada, que este coração seja fortalecido, que esta vida seja levantada e colocada novamente de pé. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que alegria caminhar com você nesse devocional tão profundo e tão cheio da presença de Deus. Continue acompanhando esta série, porque Deus ainda tem muito para ministrar ao seu coração. Que o Senhor te cubra de graça e que Ele seja com o teu espírito hoje e sempre. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.